Bom, nós estamos vendo lá, né, como colocar os termos em evidência, né? Como a gente é uma fatoração, na verdade, que nós estamos fazendo, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, pra gente treinar um pouquinho como nós vamos colocar em evidência. Então, olha só, eu tenho 10 x ao cubo y ao quadrado z mais 25 x ao quadrado y ao quadrado z ao quadrado, né? Mais 15 aqui, ó, x ao quadrado y ao cubo z ao cubo. Primeiro de tudo que eu falei com vocês, vamos sempre olhar para esses termos e vamos ver aqui, né? Por exemplo, às vezes o 10 eu posso falar, não, dá para dividir por 2, daria para fazer a fatoração, né? Mas aí eu olho para o 25, opa, o 25 ele é múltiplo de alguém, eu conheço, eu posso escrever 25 em função de algum número, o 15 eu posso escrever o 15 em função de algum número, né? Eu poderia pensar no 2, só que aqui o 2 só daria certo com 10, né? Fazer 2 vezes 5, né? Aí aqui no 15 eu poderia pensar no 3, mas o 25 não tem nenhum valor que eu multiplique por 3 que dê 25. E se eu pensar no 5? Opa, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 3, 15. Então acho que eu já achei. Vamos lá por partes, então? Como que eu posso escrever o 5, então? O 10, perdão. Vou escrever esse 10 aqui como sendo 5, maiorzinho, sendo 5 vezes 2, tá? Só no lugar do 10 eu vou fatorar o 10, né? Eu vou encontrar o 5 vezes 2. Esse x aqui é x ao cubo, então vamos escrever x vezes x vezes x, 3 vezes. Lembra lá? O y aqui é o y ao quadrado, então vou escrever y vezes y. E o z é só o z. Não tem ao quadrado, não tem ao cubo, não tem nada. Eu só escrevo ele. Mais, opa, 25 é 5 vezes 5. Então posso escrever aqui 5 vezes 5. E aqui, x ao quadrado eu vou escrever como x vezes x, né? Y ao quadrado eu vou escrever como y vezes y, né? E z ao quadrado eu vou escrever como sendo z vezes z, né? Agora aqui eu vou colocar um mais. E o 15? Eu posso escrever como sendo 5 vezes 3, né? E aí, o 5 vezes 3 é 15. E aqui eu posso colocar o x como sendo x ao quadrado como sendo x vezes x. Y ao cubo como sendo y vezes y vezes y 3 vezes. Vai ficar meio ruimzinho para enxergar, mas daqui a pouco a gente vai destrinchar isso. E o z ao cubo, z vezes z vezes z. 3 vezes. Agora, olha só, o que nós vamos fazer agora? Vamos ver o que tem de... Quais são os termos comuns, né? Termos não, perdão, isso aqui são termos, né? Isso é um termo, isso é um termo, isso é outro termo. Vamos ver qual é o fator comum a cada termo. Tem todos. Beleza, vamos olhar o 5 aqui, ó. Eu tenho 5 aqui, tenho 5 aqui, tenho 5 aqui. Opa, é um fator comum. Legal. O 2 eu tenho? Não, não tenho aqui, não tenho aqui. Então, ele não é fator comum. Então, o 5 que já é fator comum, já vou colocar aqui, ó. Vamos ver se tem mais algum. Aqui eu tenho x. Então, o 2 não, vou pôr um xzinho aqui. Aqui eu tenho x. Nesse aqui também eu tenho x. Nesse aqui também eu tenho x. Opa, então, vou colocar o x aqui embaixo. Tá? Mais um x. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho x. Opa, vou colocar mais um x aqui embaixo, né? Tô fazendo bem devagar para aqueles que às vezes no decorrer da aula, com a explicação às vezes na lousa virtual não conseguiram entender, para entender aqui comigo. Beleza? Então, beleza. Agora eu vou ver esse x aqui, ó. Tenho aqui, tem aqui. Já usei os dois que eu tinha. Então, não tem x aqui. Então, não é termo comum. Fator comum. Opa. Olhar aqui, aqui tem? Não. Se já não tem um, eu posso parar. Porque tem que ter nos 3. Beleza? Agora vamos lá no y. Y, eu tenho aqui e tenho aqui. Então, vou colocar ele aqui. Depois eu vou arrumar, tá, pessoal? Outro y aqui. Tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Vou colocar aqui.
em evidência que eu falo, né? Eu coloco esse fator em evidência, que eu estou vendo o que eu posso colocar em evidência, quais são os fatores comuns. Aqui, o Z. Tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. O Z. Tá vendo? Se você notar, esse termo tem um Y a mais, né? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Então, vou ter mais fatores comuns entre os três, certo? Então, vamos escrever isso aqui de uma forma mais bonitinha. Eu posso escrever isso aqui, ó, 5 que multiplica x vezes x, y vezes y, z. Então, eu posso escrever como sendo 5 vezes x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado, qualquer número vezes ele mesmo, qualquer letra vezes ela mesma é ao quadrado. Y vezes y é y ao quadrado. E o z. Lembra que quando eu coloco em evidência, eu coloco a multiplicação e abro parênteses. Duas formas de fazer agora. Essa daqui só tem que tomar cuidado quando for igual, mas vamos fazer assim e depois eu mostro a outra. Olha só. Aqui eu tenho 5, não tem? Então eu vou tirar tudo que eu já tenho aqui, ó. X quadrado, então eu tenho 2x. Olha lá, eu tô tirando. Y ao quadrado tem 2y aqui. O z. O que sobrou? O que eu não estou, né? O que não está em evidência? Opa, sobrou um 2 aqui e um x aqui. Então eu coloco aqui, 2x. Beleza? Aí aqui eu tenho mais. Coloco mais aqui. Agora olha lá. Vou tirar um 5. Tirei. Um x... É o x ao quadrado, x, né? X vezes x, tirei. Y vezes y, que é y ao quadrado, tirei. E um z. O que sobrou? 5z. Coloco aqui. Beleza? Agora, olha esse aqui. Tiro 5, olha lá. Tiro o x ao quadrado, né? X vezes x. Tiro y ao quadrado, y vezes y. E tiro um z. O que sobrou? Mais. Olha só, sobrou esse aqui, que é o 3. Né? Sobrou um y aqui, vezes y, e sobrou 2z, z ao quadrado, né? Z vezes z ao quadrado. Pessoal, qual que é a outra forma que eu tenho para fazer isso? Pegar esse termo aqui, ó. Na verdade, eu vou dividir os termos de cima por esse termo. Olha só, se eu dividir 10x ao cubo, y ao quadrado, z, por 5x ao quadrado, y ao quadrado, z. 10 dividido por 5, 2, tá aqui, né? X ao cubo dividido por x ao quadrado, mesma base, lembra lá quando nós estamos falando de divisão de polinômio, né? Mesma base, lembro de potência agora, mesma base, conservo a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1, então vai ser x elevado a 1, aqui. Aqui, y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Mesma base, conservo a base, subtrai os expoentes. 2 menos 2, 0, vai ser y elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, na verdade, é a mesma coisa que eu colocar 1 aqui. Tá certinho aqui. Z elevado a 1, né? Dividido por Z, né? Eu posso cortar também. Corta e some. Então, você pode fazer assim também. Você vai ver que vai dar 2x aqui. Agora, olha lá. 5x ao quadrado, né? Agora eu vou dividir o 25. 25 dividido por 5, 5. Tá aqui. X ao quadrado. Dividido por x ao quadrado, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 2, 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 2 menos 2, 0, perdão. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, sumiu ele, né? Deu 1. 5 vezes 1 é 1. Aqui, y ao quadrado dividido por y ao quadrado, né? Mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 2, 0. Y elevado a 0 é 1. Então, dá 1, ele some aqui. 1 vezes 1 vai dar a mesma coisa. E aqui eu tenho z ao quadrado, né? E z dividido por z. 2 menos 1, 1. Então, eu vou ter z elevado a 1. Aqui, ó. 5z elevado a 1. Da mesma coisa. Se não der a mesma coisa, você errou alguma coisa. E aqui, no caso, vou também dividir aqui, ó. 15 dividido por 5, 3. Tá aqui. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, mesma base. Você conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 2, 0. X elevado a 0 é 1. Então, eu coloquei o 3, mesma coisa que 3 multiplicado por 1, vai dar 3. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. 3 menos 1, 3 menos 2, perdão, 1. Y elevado a 1. Y elevado a 1, aqui, ó. Quando não tem nada é 1. E z ao cubo dividido por z. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Z elevado ao quadrado. E a outra forma de nós vermos se está correto é fazer a distributiva, ó. Eu venho e multiplico de volta, tem que voltar lá. Então, aqui, ó, vou multiplicar esse por esse.
5, eu multiplico o número pelo número, letra com letra, fazendo a regra lá. Mesma base, conserva a base, somos expoentes, porque agora é multiplicação. 5 vezes 2, 10. Tá aqui, 10. X ao quadrado vezes x, conserva a base que é x, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Voltei aqui. Y ao quadrado vezes 1 aqui, quando não tem nada é 1 ou ele mesmo, y ao quadrado. Z vezes 1, quando não tem nada aqui, ele mesmo. Quando eu estou multiplicando, gente, o que tem a mesma base, eu conservo a base, somos expoentes. Os outros eu copio, né? Isso aqui eu copio porque não tem aqui. Para eu somar. Agora, olha lá. 5x ao quadrado, y ao quadrado, z, que vai multiplicar 5z. Então, olha lá. 5 vezes 5, 25 aqui, ó. X ao quadrado. Não tenho aqui, então eu conservo ele, x ao quadrado. Y ao quadrado, não tenho aqui, conservo ele, y ao quadrado. O z, eu tenho. Z vezes z, conservo a base, quando não tem nada é 1, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Z ao quadrado aqui, ó. Voltei. Quer dizer, se estou voltando do começo ali, se eu estou voltando no meu termo inicial, porque está correto. E agora, vou multiplicar o último, ó. 5 vezes 3, 15, né? Aí aqui, ó, x ao quadrado eu não tenho aqui, então eu copio ele, x ao quadrado. Certo? Y ao quadrado eu tenho aqui um y, ó. Quando é multiplicação eu consigo fazer. Conserva a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Y ao cubo aqui, ó. Beleza? E aqui o z, vou multiplicar por esse z ao quadrado. Mesma base, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 2 dá 3. Então, pessoal, identificar, quando a gente faz a fatoração, colocando por termo comum, colocando fator comum, perdão, a gente tem, eu acho que fica bem mais fácil nós escrevermos essa equação dessa forma. O x ao cubo, eu sei que é x vezes x 3 vezes. Se for a quarta, é x vezes x 4 vezes. Porque aí fica mais fácil eu identificar quais são os fatores comuns. Porque muitas vezes, qual que é o erro dos alunos? Eles esquecem de fatorar esses termos aqui, ó. Às vezes fatora até as letras, até os números, as letras, né? Ao quadrado, tudo esquece de fatorar esse. Certo? E eu preciso fatorar tudo. Então é importante a gente escrever dessa forma, porque aí a gente identifica aquilo que eu tenho igual, né? Eu posso fazer dessa forma que eu fiz, de colocar um tracinho embaixo, porque aí não vai ter erro, né? Da mesma forma que eu falei para vocês em aula, eu repito. Fez isso daqui, achou o fator, né? Achou o termo que você vai colocar em evidência, que é o fator comum, encontrou os outros termos, multiplica, faz o chuveirinho novamente para ver se você volta aqui. Porque se você voltou aqui, você está correto no seu raciocínio. Você viu que multiplicou, não voltou, não chegou exatamente nesses valores, alguma coisa você errou. Ou você esqueceu de fatorar algum número, ou você esqueceu alguma letra aí, você confundiu. Agora, fazendo dessa forma, é muito difícil você errar. Então, eu tô realmente insistindo com vocês nesse estilo. Logicamente, depois que vocês tiverem craques, gente, vocês vão bater o olho e falar assim, opa, aqui tem x ao cubo, x ao quadrado, x ao quadrado. Ah, dentro do x ao cubo tem um x ao quadrado vezes x. Então, aqui já tem, ó, x ao quadrado é o termo comum. Depois fica mais fácil. Ah, aqui tem y ao quadrado, y ao quadrado, y ao cubo. Peraí, dentro do y ao cubo tem y ao quadrado, porque o y ao cubo é y ao quadrado vezes y. Então, hoje o y ao quadrado já é termo em comum. Depois que vocês treinarem, aí isso vai ficar... como é que eu vou falar? Vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais natural. Mas, por enquanto, eu aconselho vocês irem fazendo bem devagarinho, de forma bem detalhada, tá? Eu espero que tenha esclarecido, porque alguns olham na lousa virtual, eu coloco lá, vou fazendo em partes. Mas, às vezes, assim, eu mostrar assim como eu faço, né? Porque eu fui cortando, mostrando detalhadamente, às vezes assim fica mais fácil, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. Muito obrigado, gente. Beijos.